Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe Maria Santíssima. Estamos chegando no finalzinho do mês de maio, que deixa tanta saudade em nossas almas, mas já vamos entrando no mês do coração de Jesus. Olha a unidade. Termina o mês da mãe, começa o mês do filho. Queridos irmãos, o culto a Maria nunca pode estar desassociado da pessoa de Jesus, da sua glória e do seu serviço. Maria não empana a glória de Jesus, nem cria obstáculos. Maria é caminho. Maria é ponte. Maria é travessa. Maria é acesso. Quando nós somos devotos de Nossa Senhora, nós somos pessoas cristocêntricas. Ou seja, que têm a sua vida centrada em Cristo. Quando nós somos verdadeiros devotos de Maria, nós somos pessoas eucarísticas. Pessoas que vivem do Santíssimo Sacramento. Essa devoção imprime em nós um caráter indelével de pertença a Jesus. Eu diria, o objetivo principal dessa devoção é de nos levar a Cristo. Maria pega todo o nosso amor por ela, entrega a Jesus. Todo o nosso afeto por ela, entrega a Jesus. Toda a nossa dedicação a ela, entrega a Jesus. Ela tem prazer em repassar para Jesus a glória que lhe é tributada, porque a glória que ela possui vem do seu Filho, é a essência do seu Filho, está incorporada, está encarnada na pessoa do seu Filho. Uma pessoa mariana é uma pessoa que está em pleno vigor, vivendo o seu batismo, em consequência dos resultados da fé. É interessante notar que o culto a Maria nos faz católicos de verdade, cristãos de verdade, empenhados em descobrir cada vez mais as nuances dessa fé, não é? Os aspectos dessa fé. Porque não é uma devoção parada, não é uma devoção morta, ao contrário, é uma devoção motivadora. Ninguém está parado como água empoçada da chuva. A devoção a Maria nos leva para o mar que é Deus. Ninguém que é devoto Nossa Senhora está insensível ao que acontece no mundo e na igreja. Por exemplo, essa situação de coronavírus. O devoto de Nossa Senhora está muito sensibilizado, está muito tocado com as vítimas, sobretudo com os pobres, sobretudo com as pessoas que não têm acesso, não é, à medicina. Está preocupado com essa quantidade imensa de pessoas mortas nos 5 continentes. É uma pessoa missionária sem sair do seu lugar. Antigamente, quando se falava em ser missionário, se pensava em África, né? Maputo, Moçambique, no Quênia. Hoje, quando se fala em missão, é aqui, a vizinha do lado, que é uma questão de ser missionário para mim. É o colega de trabalho que me faz missionário. É as pessoas da pastoral que me obrigam a ser missionário com ela. E o que é ser missionário com o outro? Às vezes não é nem falar, às vezes é silenciar, às vezes é dar um desconto aos comportamentos maus, às vezes é um perdão generoso, evolutivo. Na igreja não existe graus de santidade. A santidade é a mesma. O que existe é uma correspondência maior de uns e de outros. Quando nós pensamos na devoção à Nossa Senhora, não é numa recitação monótona, cansativa. Ontem eu conversava com uma moça, ela dizia, irmão, Deus me perdoe, mas eu não suporto comentar os mistérios. E eu dizia para ela, minha filha, Nossa Senhora recebe de bom grado a oração do texto, mas o fundamento do texto são os mistérios. Por causa dos mistérios, o terço, e não o texto por causa dos mistérios. Os mistérios dão sentido teológico ao texto, nos ajudam a rezar. Se não é um passar, não é, de bolinhas, como os fariseus que ficavam rezando, se balançando diante do muro das lamentações de Jerusalém, não é? Quando Deus me deu a graça insigne de ir a Lourdes, na Jornada Mundial da Juventude, que foi na Espanha, de lá nós fomos para a França, claro, eu tinha que ir em Lisieux. Todos que me conhecem sabem que eu sou arriado os 4 pneus, o eixo dianteiro e traseiro por Santa Teresinha do Menino Jesus. Sou louco por Santa Teresinha. Aliás, ela me curou de câncer. Nós fomos a Lourdes. E quando eu cheguei na gruta, o grupo todo, né, foi para a igreja, outros foram para as lojinhas de artigos religiosos. Os que quiseram já foram direto para a gruta das aparições. O que me chamou a atenção, uma multidão de várias nações,
em silêncio profundo. Só se escutava o cântico de algum idioma, o texto rezado por algum grupo aqui de outro idioma, mas um profundo silêncio na gruta. Ali era um cenáculo. Maria reunia gente de todo mundo, franceses, não é? Espanhóis, italianos, chineses, japoneses, africanos, brasileiros, argentinos, todas as nações. E não era aquela questão da educação, da finesse europeia, né? Porque às vezes o silêncio da Europa é boçalidade, é arrogância. Mas era aquela caridade com o momento, aquele comportamento pio, aquele comportamento de respeito, aquele comportamento de quem sabe que está na gruta onde a senhora do silêncio esteve. Então eu notava nas pessoas que estavam chegando e saindo da gruta uma piedade sincera, uma alegria por estarmos em Lourdes. Eu mesmo, quantas vezes, não me acreditei em Lourdes, porque é uma graça muito grande. Se você nunca foi, junte aí um dinheirinho para ir, porque é uma viagem inesquecível. Eu não preciso voltar em Lourdes, e quero voltar, porque está impresso em mim o que Lourdes me causou, o que Fátima me causou, o que Lisieux me causou, o que Nossa Senhora do Pilar me causou. Então, amados irmãos, não tenham medo. A devoção a Maria é catequese para Cristo. A devoção a Nossa Senhora nos forma, nos integra, nos faz apóstolos, discípulos do seu amor, instrumentos dóceis nas mãos do Espírito Santo. A devoção a Nossa Senhora nos vai levando cada vez mais para a configuração com Cristo. O que é a nossa vida senão uma caminhada para a configuração com Cristo, até chegar a hora do vem, não é? Do vem para a glória, vem para a posse do sumo bem. Então a devoção a Nossa Senhora é educativa, a devoção a Nossa Senhora é instrutiva, a devoção a Nossa Senhora é um eterno retiro de preparação para vivermos as bodas do Cordeiro. Não existe devoto de Nossa Senhora estagnado, paralisado. Não existe. O devoto de Nossa Senhora está em movimento de evangelização contínua, em movimento de testemunho contínuo. Certas pessoas pensam que a devoção a Nossa Senhora é começar uma novena e terminar outra, e começar outra, e fazer um cerco, enfim. Outro dia agora, uma senhora chegou para mim e disse, né? Eu estou rezando a novena de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia sem parar, uma atrás da outra, até ela me dar a graça. Eu sei que o livrinho lá, né, propõe isso, mas não precisa. Uma única novena já atinge o coração de Maria. Nossa Senhora se dá por amor. Nossa Senhora nos responde por amor, não é? A gente não pode ter aquela ideia de que quanto mais rezo, eu vou atingir até tirar a paciência dela. Não. Um pedido de amor, uma oração feita com amor, chega ao coração de Maria. O problema é o que eu disse ontem, né? Quando nós rezamos, Deus tem 3 respostas: sim, não e espere. Talvez nós estejamos na época do espere. Mas eu quero dizer hoje que quem é devoto de Nossa Senhora é uma pessoa muito feliz, muito equilibrada, uma vida plena, sabe? Outro dia eu estava na missa, queridos irmãos, e tinha lá uns rapazes e umas moças, as moças de véu na cabeça, os rapazes com crucifixo imenso nas mãos, de cabeça baixa, não fazia nada que todo mundo fazia. Na hora da paz de Cristo, eles se ajoelharam para não falar com ninguém. Foram para a comunhão, quando chegaram na comunhão, se ajoelharam. Tudo bem, não é proibido. E depois voltaram de cabeça baixa para os seus lugares. As moças com a saia marrom até embaixo, os de manga comprida, os rapazes de manga comprida. Queridos irmãos, isso não é devoção a Nossa Senhora, isso é exibicionismo religioso. Porque eles estavam passando a ideia ali naquela igreja que a única pessoa que sabia o que estava celebrando eram eles. Querendo passar a ideia que os únicos piedosos eram eles. E daqui a 3, 4 anos, esses jovens estão tudo na bagaceira, que é o que acontece, né? Esse rigor de penitência, esse exagero, esse fanatismo religioso, isso só leva realmente à depressão, à angústia e à crise de escrúpulos. Então eu tive vontade de ir lá, perguntar de onde eles eram. E quando eles me disseram, eu estranhei, porque eu conheço as fundadoras da comunidade deles e não são mulheres que ensinam isso. Não são mulheres que façam as pessoas terem esse comportamento tão estranho na sociedade. Ao contrário, são pessoas conhecedoras das.
Então, essa devoção à Nossa Senhora, ela é instrutiva, ela nos forma, não é? Forma Jesus em nós, a Trindade em nós, forma o silêncio, forma o perdão, a verdadeira piedade, a verdadeira oração. Não se preocupe, de forma nenhuma, em que grau de santidade você está. Faça como Santa Teresinha. Eu vou depositando tudo no banco do amor e não quero saber quanto está acumulando. Fique para o grande dia da revelação. Não se preocupe tanto com em que grau você está de oração, mas se preocupe na qualidade desse grau, na qualidade desse testemunho, na qualidade desta fé, né? Quem me julga perde seu tempo, porque só Deus me conhece. Né? Só Deus sabe. Santa Teresa dizia: do que adianta dizerem que tu és um grande santo, se tu não passa de um cafajeste diante de Deus? E do que adianta o mundo dizer que tu és um cafajeste, se tu és um grande santo diante de Deus? Olha que coisa maravilhosa de Santa Teresa d'Ávila, esta grande mulher, não é? Fundadora das Carmelitas Descalças. Quer dizer, a gente não pode se preocupar com o que dizem de nós ou pensam, mas nós devemos nos preocupar na qualidade da nossa fé, isso sim. Saber que eu estou em evolução para Deus, em evolução para a graça. Quando a gente fala em evolução para Deus, não estamos falando que estamos caminhando para a morte, não. Estamos caminhando para Deus e a morte é um detalhe, né? Que num convento de freiras, faleceu a mais antiga, de 105 anos, e o padre veio para a missa de corpo presente. Então colocaram perto do caixão as outras duas mais velhinhas, né? Uma de 104 e a outra de 103. E o padre ficou tão impressionado que elas entraram juntas, conviveram juntas e chegaram às 3 àquela idade. E aí o padre, olhando aquela de 105 anos morta no corpo presente, na homilia perguntou para a de 104: quando a senhora morrer, a senhora gostaria que eu dissesse o que no seu velório? Ah, eu queria que o senhor dissesse que eu amei muitos pobres, que eu não podia ver um pobre sofrendo. Toda a minha vida religiosa eu dediquei aos pobres. Também eu queria que o senhor dissesse que eu amei muito Nossa Senhora, que eu fui louca por Maria, desde criança. Mesmo antes de ser religiosa, eu fui filha de Maria. Muito bem, que coisa linda, disse o padre. Aí olhou para de 103. E no dia que a senhora morresse, o que é que a senhora queria que eu dissesse na homilia de cor presente? Eu queria que o senhor dissesse: ei, pessoal, ela está se bulindo. Quer dizer, ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer. Esse culto a Maria é ilustrativo também de Jesus. Quem olha para um devoto de Maria enxerga Jesus, né? Tem uma carmelita muito querida, eu sugiro que vocês vejam na internet, Teresinha Quevedo. Ela é prima do padre Quevedo, carmelita da caridade. Morreu com 19 anos de meningite, né? Meningite hoje se cura com suco de laranja e canja de galinha em casa, né? Mas no tempo dela não tinha cura. Era a pandemia da época, 1968. Espanhola. Então ela tinha uma oração muito bonita, que era olhar para Nossa Senhora, era louca por Maria. Até hoje é a santa mais mariana que a igreja tem, é Teresinha Quevedo. Não tem para ninguém. Ela era mariana em tudo. Era tão mariana que quando ela cortava batatas na cozinha, ela guardava um cantinho, as irmãs perguntavam por que aquele lugar estava vago. Ela dizia que tinha convidado Nossa Senhora para descascar as batatas do almoço com ela. Tão mariana ela era. Então ela dizia para Nossa Senhora, olhar para Nossa Senhora do Carmo, uma imagem que tinha no corredor do convento, e diz: minha mãe, que quem olhe para mim dedicara convosco. Vejam bem, uma jaculatória. Minha mãe, que quem olhe para mim dedicara convosco. Isso ela rezava todos os dias. Minha mãe, que quem olhe para mim dedicara convosco. A devoção a Nossa Senhora nos configura a ela. Imprime em nós um caráter indelével de Cristo. A devoção a Maria nos aparenta com Jesus. E por isso mesmo nós somos reprodutores de suas virtudes, multiplicadores de suas bênçãos e graças. Eu hoje queria terminar minha fala, já quase no finalzinho do mês de Maria, dizendo a vocês:
Não tenham medo de cultuar Maria, sob pretexto de estar empanando a glória de Cristo. Inclusive, isso ofende Jesus. Você gostaria de uma pessoa lhe dissesse: olha, eu amo você, eu sou louco por você, mas eu não suporto a sua mãe. Eu não quero saber quem é sua mãe, não me apresente a sua mãe. Você queria uma amizade dessa? Não dá, né? Então Jesus se alegra quando nós somos devotos de Maria. Jesus fica feliz quando nós honramos sua mãe. Jesus fica agradecido quando nós lhe conferimos glória e louvor. Jesus fica verdadeiramente satisfeito ao nos ver amando a sua mãe, porque ele a ama. Eu e você, por mais marianos que nós sejamos, e a própria Teresinha Quevedo, que eu acabei de dizer, nunca amaremos Maria como Jesus ama, porque ele ama como Deus. Então, esse culto a Maria nos aparenta com ela, nos assemelha, nos identifica. Se estiver acontecendo o contrário, é bom pensar. Por exemplo, você é uma pessoa mariana, é uma pessoa rude, egoísta, fala mal do próximo, destrói a honra e a reputação do próximo, é especialista em destruir a reputação do próximo, dá má informação do próximo, faz intercâmbios de difamação para destruir o outro. Ah, você passou longe de Maria de Nazaré. Você pode ser devoto de Maria Padilha, que é uma entidade da macumba, né, do candomblé, sei lá o quê. Mas de Maria de Nazaré, não. Você pode ser uma entidade aí espírita, mas a mãe de Jesus iria fazer você honrar o próximo, lhe dar instruções de parar com isso, tocar seu coração. Vocês conseguem imaginar uma pessoa que destrói a honra e a moral do próximo com reputações e vai para a fila da comunhão cinicamente receber aquele que disse não julgueis? Você consegue imaginar uma pessoa que é especialista em difamar a reputação do seu irmão, membro da igreja como ele ou como ela, e está com um texto na mão, ou cantando os salmos, versiculando, não é? É muita hipocrisia, né? São os saduceus de hoje, os fariseus de hoje, os zelotes de hoje, e os que possivelmente irão herdar a posse do inferno. Porque não é possível que uma pessoa comungue todo dia, cante os louvores do Senhor na liturgia das horas, dedilhe o texto e seja difamador, difamadora de seu próximo, e cinicamente vai para o sacramento da confissão. E nem conta isso ao confessor, viu? E nem fala isso ao confessor. Cinicamente vai para a comunhão e ainda volta para fazer ação de graça. Com que repugnância Jesus visita essa alma? É como se ele estivesse no chiqueiro, não é? Aquela alma é um chiqueiro. E ele, tão santo, tão puro, é obrigado pela comunhão a entrar naquela alma, que na verdade é um grande chiqueiro espiritual. Não. Se você é devoto de Maria, você é uma alma em ascensão, prodigiosa para Deus. E olha que o que eu estou dizendo é o que eu tento viver, viu? Eu não vivo isso ainda não. Né? Eu fazia parte de uma comunidade, reunia 2.000 pessoas, era muito bom. Mas depois entrou a inveja, uma pessoa lá invejando, inveja dos dons que não são nossos. Eu tenho culpa do Espírito Santo ter me dado o dom da pregação. Peça o seu dom, trabalhe o seu dom. Ninguém vai tirar esse dom de mim, só eu tiro pelo pecado, né? Na hora que eu usar esse dom para mim, o Espírito Santo ausenta. Então chegou lá, determinada pessoa, e ficou com inveja, né? De plena segunda-feira, 2.000 pessoas na matriz. E essa pessoa ficou pensando, o que é que essa criatura tem que eu não tenho, né? Como é que reúne essas pessoas? Mas o certo é que surgiu uma conversa que, quando o irmão Emanuel passasse, tocasse no hábito dele, alcançaria uma graça. Eu não sabia disso. Mas eu notava que quando chegava a hora do grupo, eu entrava pela porta principal, o ministério já estava tocando, e era gente puxando de um lado, puxando do outro, puxava a manga do hábito e pegava na cintura. Outro dia arrancaram até o terço, né, que eu tinha na cintura, o rosário. Devolva o meu rosário. Quem foi que fez isso? Já estava longe. Já estava depois do bairro Heller. Aí um dia uma pessoa disse, irmão Emanuel, é porque surgiu aqui uma conversa que quem tocar no Senhor recebe uma graça. Eu disse, o quê? Quem disse isso? Ninguém sabe. Surgiu uma conversa que quem toca no Senhor recebe uma graça. Eu estou com meus hábitos tudo rasgado, não é?
Peraí, quando foi na outra segunda-feira que eu entrei, a mesma coisa. Tinha gente que estava pegando, já era no pé, na sandália. Eu disse, olha, eu quero dizer uma coisa a vocês, que eu pedi a Jesus, que cada pessoa que tocar em mim na hora que eu entrar, receba uma punição celeste bem forte. Foi um silêncio sepulcral na igreja. Sim, eu pedi a Jesus. Quem tiver me fazendo de santo vivo, que nosso Senhor retire uma graça de suas vidas. Acabou, meu irmão. Nunca mais. Nunca aceite ninguém dizer que você é santo e lhe cultuar como tal. Os verdadeiros santos têm repugnância disso. Né? Que nos admirem, vá lá. Que nos respeitem, vá lá. Mas, difamar o próximo e ir rezar a liturgia das horas, comungar, é um cinismo satânico, diabólico, de almas que já lhe pertencem no corpo e na alma. Devoto de Maria, não faça isso com o próximo. Por uma razão muito simples. A língua que recebeu Jesus na Eucaristia não pode falar mal do próximo. A língua que recebeu Jesus na Eucaristia não pode falar mal do próximo. Viu? Então vamos guardar isso para as nossas vidas, guardar isso para os nossos corações. Proveitoso dia em bênçãos. Irmão Emanuel Maria, Comunidade Católica, Cristo Dominus.